Pronto, estamos gravando, tá? Então, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade. Na aula passada, eu acabei tendo só a aula. Infelizmente, o Cigar nos deixou na mão também, né, na segunda-feira passada. Coloquei o link, postei lá. Infelizmente, nenhum colega conseguiu entrar, porque o Cigar não comunicou o link, né? Infelizmente. Mas eu deixei gravada a aula de segunda-feira com a turma 02. Eu creio que vocês têm condições de consumir esse material de maneira assíncrona, dada a nossa dificuldade de ter o momento síncrono. Esse é o momento que nós vamos ter hoje. Na aula passada, o que foi feito? Fiz uma organização parcial, né, de uma classificação por data, só para a gente posicionar esses pensamentos, essas escolas da economia, no ambiente que o circunscrevia. Né? A gente não pode imaginar que não existia contexto, né, nessa produção. Não, existe contexto, e esse contexto foi que eu trouxe na aula passada. Por favor, só dá uma olhadinha lá no link do YouTube que está falando sobre a nossa aula da segunda-feira passada, tá? E aqui a gente pode avançar um pouquinho, tá? O vídeo de lá é curto, né, mas eu não gostaria de utilizar o mesmo tempo para fazer esse debate aqui. Então a gente pode avançar, já que vocês podem consumir de maneira síncrona, que já está gravado lá, né? Queria saber aqui, alguém teve dificuldade em participar do fórum? Alguém que não conseguiu participar do fórum, seja pelo Cigar, ou seja pelo blog? Vou até colocar logo aqui a minha tela para vocês olharem. Quem teve problema em participar? Quem teve problema em participar do fórum pelo Cigar, só dá uma olhadinha lá, tá? Eu vou entrar aqui de novo. Vocês conseguiram fazer a postagem de vocês? Quem conseguiu aí? Levanta a mão. Sim, professor. Consegui. Fiz a postagem lá, professor. Show de bola. Ok, aqui, ó, temos algumas contribuições, né? Não foram tantas quanto a gente precisava que fossem, porque nem todos os alunos postaram. Mas nem todo mundo postou aqui no Cigar, tá? Tem gente que postou lá no blog. Só para lembrar vocês, o blog está com uma postagem também falando, né? Está explicando, tem um vídeo, coloquei o vídeo lá do YouTube da aula 5 explicando o que era para ser feito, né? Coloquei os autores, dei as dicas aqui e coloquei o espaço do comentário. E aqui estão alguns comentários, olha. Aumentei aqui um pouquinho, mas aqui nós temos alguns comentários, alguns colegas que fizeram a opção de participar por aqui, por apresentar alguma dificuldade em participar no SIGA, né? Uma maneira alternativa, tá? Mas como vocês são alunos da Unifap, todos têm acesso ao SIGA quando ele colabora. Quando ele não colabora, a gente fica meio que na mão, né? Foi o que aconteceu semana passada, mas poderia ter participado do blog também, né? Então não tem desculpa aí de falar o Cigar não funcionou, né? Tudo que está aqui no Cigar como material de comando para vocês para essa atividade também estava lá no blog e eu falei isso antecipadamente, né? Mas a nossa principal tela de comunicação vai ser mesmo o Cigar, tá? Apesar dos pesares, ele ainda entrega um bom resultado para a gente. Então, consigo ver a atividade de vocês, consigo dar respostas, interagir por aqui. Beleza? Então, bora lá. Deixa eu dar uma olhadinha em quem levantou a mãozinha aqui. Rodrigo levantou a mão, conseguiu fazer, né? Só o Rodrigo conseguiu fazer. O José Vinícius também falou, né? Ligou o microfone e falou um pouquinho. Tá, então bora lá. Rodrigo, tu colocaste onde a tua resposta? No Cigar? Sim, professor. Rodrigo Melo. Bora lá. Rodrigo falou sobre o Adam Smith. Nós falamos um pouquinho sobre o Adam Smith agora há pouco também, mas eu acho que vale a pena a gente retomar aqui. Fala pra gente um pouquinho aí, Rodrigo, o que você conseguiu entender do Adam Smith? Fique à vontade. Pode ser bem reduzido mesmo. Só um momento. Porque não precisa aprofundar nada, não. A gente tem várias falas, então outros colegas também que vão participar, tá? Quem quiser ir se adiantando aí, falar do autor que pesquisou, pode Tá, começar. vamos lá então. O Rodrigo
tá pedindo um tempinho aí. O José Vinícius, falar sobre quem, José Vinícius? Foi no Cigarra também? Professor, posso falar sobre o meu aí? Vamos lá, Lucas. Só um minutinho aqui que eu tô ajeitando uma coisinha no computador. Só um momento. Pois bem, Lucas, vamos lá então. Você fez sua postagem. Você fez sua postagem por onde, Lucas? Pelo Blogspot lá, o No seu. Blogspot, ok. Dá uma olhadinha aqui.
Aqui, Lucas Vasconcelos. Falou sobre Karl Isso. Marx, certo, Lucas? Sim. Beleza. Conseguiu dar uma lida, acessou bem o material, teve dificuldade em acessar o material de base para fazer a postagem? Eu não tive muita dificuldade, até porque tem bastante na internet. Justamente. Eu já Uhum. tinha pesquisado um pouco a respeito, né? Então, para mim, foi mais simples. Entendi. Só que você já conseguiu pesquisar lá no livro de base que eu dei para vocês também? Eu não consegui pegar esse livro, professor, porque na época não, né? Faz recente, né? Eu Uhum. estava com alguns trabalhos em mente, então eu não consegui pegar o material de base, mas no Uhum. caso eu já tinha um conhecimento, então para mim foi mais simples falar sobre ele. Então, E bora aí, dar se uma fosse olhadinha sobre lá. letra, Lucas, eu quero só que tu resuma, né? Não precisa falar de toda a produção e da relevância da produção dele, mas que tu encontre aí um meio de falar um pouquinho sobre a produção de Karl Marx para a teoria econômica e qual é a principal relevância que ele traz para a gente fazer debates a partir dele. professor, eu não consegui escutar muito bem. Poderia repetir? Posso, sim. Tá ouvindo bem agora? Eu ouvi, professor. Tá, legal. Eu só quero saber um suprassumo, né? Tenta resumir Karl Marx. Não precisa trazer toda a obra dele, mas qual a principal contribuição de Karl Marx para a nossa teoria econômica e novas discussões a partir dele, tá? Qual é a principal contribuição de Karl Marx? Qual o conceito que ele traz? Bem, Karl Marx ele foi um filósofo, né, um historiador e economista. Ele fez muitas obras, né, incluindo o Manifesto Comunista e o Capital, onde ele faz uma crítica à burguesia na época, né, que no caso estava acima dos trabalhadores, do proletariado, né? E ele sempre fala, né, com relação à união que os trabalhadores tinham que ter na época, e eu até concordo também, porque havia muita desigualdade, assim como há hoje, mas eu entendo que hoje a pessoa pode tem mais condições de mudar de vida, né? Hoje nós vemos histórias de pessoas que conseguem ficar ricas, né, com trabalho, com esforço, com talento. Naquela época as pessoas eram muito pobres, né? E o que ele queria, né, era uma sociedade ideal, né? Ele queria, né, que tivessem leis para os trabalhadores, que os trabalhadores tivessem segurança, né? E ele queria, a principal, né, contribuição política e econômica dele é que ele queria que as instituições estivessem comprometidas com o bem-estar da população em si, né? Ele queria que o povo seguisse a cartilha do comunismo, né? Eu tenho uma ideia completamente diferente, né, com relação a isso. No Capital, né, no livro que ele escreveu, ele desenvolve muitas ideias, né, sobre o que vem a ser, né, o capitalismo em si, né, sobre a exploração dos trabalhadores também, né, e hoje em dia, né, a gente tem muitas pessoas que falam mal, falam muito bem dele, né, nunca conseguem ter um meio termo, ainda mais num período que nós estamos vivendo político, mas eu entendo que ele conseguiu enxergar, de certa forma, né, para onde a sociedade estava indo, né, e ele conseguiu dizer, então, de maneira muito precisa, né, o que deveria ser feito, né, como a sociedade deveria ser. É claro que ele era a favor de uma melhor condição de vida para os trabalhadores, né, mas a forma como hoje isso é discutida é muito preocupante, né? A gente analisar hoje, né, o que hoje é o comunismo em si, ou o socialismo. Beleza, Lucas. Posso continuar daqui? Pode. Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Eu vou até colocar algumas coisas aqui no chat, né? Algumas palavras-chave dele, tá? Conceito de mais-valia. Consegue explicar esse conceito, Lucas? Oi, professor? Consegue explicar o conceito de mais-valia? Professor? Não, né? Vamos lá. Esse conceito de mais-valia, Lucas, ele é central para
para a ideia que Marx constrói ao redor dela, tá? A gente realmente confunde muito Marx, eu falei isso para outra turma, com marxismo, né? A gente não pode confundir Marx com marxismo, né? Mas ele, de fato, fala em luta de classe, ele fala em desigualdade, ele fala em concentração de renda, ele fala que o capitalismo já nasce com seu germe de destruição, ou seja, ele nasce fadado a dar errado, a quebrar, né? Então já começa a apontar de que o capitalismo, como um regime de acumulação, não tem condições de subsistência, ele não tem sustentação, ele nasce com uma crise performática fadado a dar errado, né? São frases bem importantes dele. Algumas outras coisas que ele fala, eu vou explicar mais-valia mais à frente, tá? Dominante e dominado, capitalista versus proletariado, proletário e burguês versus operário. Pessoal, esses termos que eu acabei de escrever aí, dominante versus dominado, capitalista versus proletário ou proletariado, burguês versus operário, parece ser tudo a mesma coisa e dá para usar tudo no mesmo termo, tá? Tudo que está do lado da esquerda aí, né? Que a gente olha no que está no chat. Dominante, capitalista, burguês. Realmente é uma característica bem específica de quem tem a propriedade dos meios de produção, né? Quem tem a propriedade dos meios de produção. E olha, outra coisa que eu quero falar antes de entrar nesses pormenores dos conceitos de Marx. Marx ele não estava preocupado em uma agenda essencialmente política, tá? Apesar de ele escrever o 18 de Brumário, de escrever o golpe e o contragolpe na França, ele não está interessado em fazer, a partir da sua teoria, uma agenda política, apesar de fazê-lo. O que acaba acontecendo? Ele dá grande substância, ele coloca combustível, né, em um núcleo de transformações, em um momento de grandes transformações que acaba culminando com a adoção das suas ideias, com a adoção dos seus fundamentos, fundando uma escola de pensamento que a gente conhece hoje como um movimento, não somente como uma escola teórica, mas como um movimento político, inclusive, por isso o sufixo ismo no final, né, do marxismo. Então, esse movimento, Marx não era marxista, né? Marx estava olhando para o fenômeno social, ele estava olhando para as questões econômicas, sociais, e estava tecendo percepções, né? E ele dali começou a escrever, começou a falar sobre várias coisas, olhando mesmo o fenômeno, né? Então, não que essencialmente ele criasse um movimento de ação política como o marxismo, né? Mas ele deu condições para que isso servisse de apoio e suporte para que os marxistas, então, pessoas que se apropriavam desse conceito teórico e aplicavam de maneira política. E ali, fazendo luta de classe, fazendo sindicalismo, né, movimentos coletivos, e aí uma série de engajamento social para que justificasse uma determinada ação política. E uma fala interessante do Lucas, falou sobre sociedade ideal. Quando ele também fala em sociedade ideal, ele está bebendo numa fonte interessante, que é o conhecimento, a estruturação do conhecimento lógico, e o tipo ideal que está em Max Weber, né, na essência do socialismo, é um recorte teórico, né? Não é que seja uma sociedade ideal, a sociedade a ser alcançada, não é isso, né? O tipo ideal de sociedade para Max Weber também está parecido com o de Karl Marx, um recorte teórico possível sobre o qual ele vai se debruçar e tecer as suas teorias, tá? Então ele olha para a sociedade e fala, olha, a sociedade capitalista que vive sob o regime de trocas, e ele está olhando para o liberalismo. Olha só, liberalismo que vem de Adam Smith. Adam Smith é tido como pai do liberalismo sem ter uma agenda política pró-liberalismo, apesar de ser liberal, né? Ele também está posicionado historicamente, está dentro de um núcleo de produção acadêmica, núcleo de produção do conhecimento científico. Ele olha o fato social, ele olha o fato econômico, social e tece algumas coisas, e dali ele está falando, lembra? Tinha acabado de sair da queda da Bastilha, né, como grande símbolo da Revolução Francesa. Igualdade, liberdade, fraternidade era o lema, e ele estava se apropriando desse lema para olhar para a economia e dizer, olha, as pessoas, ele era um filósofo também, não só economista, olhava para a sociedade e dizia assim, olha, as pessoas têm paridade, têm condições iguais, eles podem barganhar
na concepção anglo-saxônica e inglesa, é diferente de barganhar na América Latina. Barganhar na América Latina é se dar bem, é passar o outro para trás, é se dar, vencer uma negociação. Enquanto que barganhar nos Estados Unidos é chegar num estágio de ganha-ganha. Chegar num estágio onde um lado e o outro ficam satisfeitos com o negócio. Se em algum momento não estiver satisfeito com o negócio, não tem negociação, não tem um contrato fechado. Tá? Então, para Adam Smith, que está começando esse pensamento de falar, olha, os indivíduos são racionais o suficiente e têm plenas condições de fazer suas escolhas, então não precisa do Estado. Daí a mão invisível, né? Que era o que a gente ia ler sobre Adam Smith. Assim como Adam Smith começa a noção de mão invisível, autorregulação da economia por ela mesma, né? A possibilidade do ótimo de Pareto, várias pessoas vêm escrever a partir dali e criam uma agenda, então, de acesso à organização social através do próprio governo, que manifesta politicamente aquelas concepções. Mas Max Weber também separou as coisas, né? Ciência como vocação e política como vocação, e ele separa essas duas coisas. Então, fazer ciência não é fazer política. Né? Quando você está fazendo ciência, você não tem uma agência política. Agora, você pode fazer política agindo cientificamente? Pode. Posso pegar as minhas teorias científicas e colocar para endossar, ou para justificar, ou então para racionalizar um processo de construção de política pública. Eu posso fazer isso. Tá? Então, não pode confundir essas coisas aí. Quando a gente olha para Karl Marx, ele também está filosofando, ele também está olhando para o fato econômico e imaginando e percebendo algumas coisas que outras pessoas até então não percebiam. Lembra, pessoal? Isso foram poucos anos, né? A gente pode falar um século como poucos anos, mas de intensas transformações sociais, coisas novas eram experimentadas ali a cada trimestre, a cada semestre, e não se sabia para onde ia, né? Então ele está olhando um movimento e ele começa a achar estranho. Essa mais-valia está no centro da percepção de uma apropriação de uma classe sobre outra classe. Então ele olha o fato econômico e social. Oi? Então, no caso, esse conceito de mais-valia poderia ser, no caso, a pessoa trabalha muito, mas não recebe de acordo com o trabalho que ela faz? Justamente, lá no vídeo que eu fiz, eu falei sobre fisiocracia. Para a escola fisiocrata, antes dos clássicos, aquela escola imaginava que a adição de valor em uma economia vinha através do trabalho desprendido do homem sobre a terra. Né? Então, o que ele plantava, o que ele tratava, o que ele criava, prosperava e ele tirava da terra o seu sustento e ali adicionava valor na economia. Essa mesma ideia, pessoal, ela retira do cenário a possibilidade, por exemplo, de adicionar valor através das transformações industriais. E a gente está em pino das transformações industriais aí na virada do século XVIII para o XIX, e aí depois do XIX para o XX, né, com duas grandes viradas muito importantes. E nessa transformação social que o camarada está olhando. Né? Ele está vendo essas grandes transformações. Então, a mais-valia para Karl Marx é olhar o trabalho desprendido sobre a transformação de um item, identificar que ele trabalha mais do que o necessário para fazer aquela transformação. Então, ele faz a transformação, agrega valor na produção, entrega aquele produto, mas ainda assim o capitalista, que é o dono dos meios de produção, acaba sempre na negociação ferindo alguns interesses do proletário, que só tem a mão de obra para ofertar, né, enquanto ele tem dinheiro, tem capital, tem produção. É ele que, de fato, agrega tecnologia ao processo e o trabalhador integra trabalho ao processo. Então, sempre a tecnologia é melhor remunerada do que o trabalho, né, do que o trabalho manual, principalmente, do que o trabalho braçal, do que a mão de obra em si. Então, é nessa apropriação, né, de valor para além do que seria moralmente justo. A questão da moral não é um quesito no materialismo, né? É um quesito para a filosofia, é um quesito lá para Adam Smith, quando começa a falar sobre liberalismo, ele tece suas ideias sobre moral, né? Ele revisita produções anteriores sobre moral. E aqui, quando você está negociando, é uma negociação amoral. É justamente isso que Max Weber olha para os postulados do clássico, fala assim, esse camarada, quando vai negociar proletário com capitalista,
esse camarada não está em pé de igualdade, ele está numa desvantagem. Quando ele vai negociar, por isso que na negociação em desvantagem a gente começa a identificar o dominante sobre o dominado, né? O capitalista sobre o proletário. Ele não está falando, essencialmente, que isso é feio, tá? Não tem uma execução moral sobre essa percepção, ele está constatando. Fale lá, Lucas. Professor, hoje há formas, né, de se evitar isso, né, um abuso, né, por parte do empresário, Lucas. entende? Eu entendo que hoje há a consolidação das leis do trabalho, hoje há o salário, né, fixado pelos sindicatos. Tá certo que não é algo que está sendo seguido, mas hoje há mais controle do próprio Estado sobre essa remuneração do trabalhador, com relação a antigamente, entende? Pois é aí que está. Quando ele fala em luta de classes, é porque ele identifica essa grave descompensação no nível negocial. Então, não tem barganha livre ali. Se eu já vou em submissão a quem tem e eu não tenho, né, estou falando em relação a capital ou meios de produção, lembrando que trabalho é um meio de produção importante também. Então, se eu já vou em uma posição de desvantagem quando eu vou negociar, essencialmente, quando eu me aproximar desse camarada, esse aqui domina. Essa dominação sobre o outro é que vai estimular outras transformações sociais, né? Não é o Marx ou o comunismo ou o socialismo que vai trazer essencialmente essa resposta, né? A gente tem soluções híbridas, a gente tem soluções mescladas aí. E o Brasil é uma delas. Tem uma grande inovação que é entregar ao Estado a capacidade de intermediar essa relação. Como é que a gente entrega para o Estado a capacidade de intermediar essa relação? Quando a gente diz que o Estado pode fazer leis trabalhistas. Quando a gente diz que o Estado pode fazer um decreto dizendo qual é o salário mínimo a ser pago para um operário, né? Quando a gente cria um sistema de defesa de direitos através da Justiça do Trabalho, dizendo que esses direitos vão ser protegidos, defendidos, restabelecido o equilíbrio, ou seja, a Justiça do Trabalho é essencialmente restaurativa. Ela traz de uma posição para outra para que então tenha capacidade mediada de negociação, né? Restaurar esse equilíbrio entre os entes de uma negociação. Não é que o Estado vai essencialmente dizer, olha, eu vou te passar dinheiro, ou eu vou dizer que vai ser desse jeito, mas o Estado vai intermediar essa relação. Então, essa é uma forma inovadora de que a gente encontrou meios de delegar ao Estado condições de fazer essa mediação. Então, paramos aí? Não. Estamos experimentando outras transformações, né? A gente teve, na década de 70, a ascensão de muitos governos trabalhistas na Europa, aqui mesmo na América Latina. Então, governos trabalhistas no poder, a gente passou por um longo período aqui no Brasil, também longo entre aspas, né, que eu estou falando na evolução histórica, então é curto período, mas também teve sucessão de pelo menos 4 governos trabalhistas, né, aqui no Brasil também. E a gente viu retrocesso de alguns direitos, então não é essencialmente uma defesa, né, de quem vai pelo lado do proletariado, que de fato consegue organizar a defesa dos trabalhadores, né, dos interesses dos trabalhadores. É tudo muito misto, é tudo muito mesclado, e uma guerra de tensões, né? Só que essa luta de classe que o Max Weber está falando, ele fala que ela tem uma origem específica, que é a expropriação de valor do outro. É como se eu chegasse com o Lucas e disse, Lucas, eu vou sugar tudo que tu tem para dar de trabalho aqui, e tu vai entregar teu trabalho e vou te remunerar, mas vou te remunerar só o que eu posso, só o que eu consigo, só o que eu quero, beleza? Mas tu vai ter que produzir o que eu preciso que tu produza. Eu só vou te remunerar o que eu consigo, não o que você precisa. Olha só a relação, né? Eu quero trabalhar, eu te contrato, eu te pago o que eu posso, né? E eu trabalho o que eu não posso. É essa que é a grande sacada do Karl Marx quando ele está olhando essa desvantagem na negociação entre o proletariado e o capitalista. Lembrando que o capitalista não é essencialmente burguês. Burguês foi uma associação dada a quem vivia nos burgos, ali na saída da Idade Média para a Idade Moderna, né, para a nossa idade contemporânea, que as pessoas que começaram a se capitalizar, a especializar nas trocas e na fidúcia, na movimentação fiduciária, começaram a morar nos burgos, que eram as cidades, né? Até então não tinha cidade, tinha vila, tinha vilarejo, tinha feudo, né? Mas não tinha cidade, né? E normalmente os feudos precisavam ser produtivos, e as vilas eram pessoas que produziam. E na cidade não tinha essa pessoa que produzia, né? Na cidade não tinha gente que plantava.
Na cidade tinha gente que vendia e comprava serviços e outras coisas, né? Então, nos burgos se especializam os capitalistas, por isso que a gente associa capitalista à burguesia, né? Então, surge uma classe social a partir daí desse momento. Então, essa classe social que acaba ganhando muita vantagem na exploração do trabalho alheio, exploração do trabalho do outro, segundo Max Weber, segundo Karl Marx, desculpa. Então, Karl Marx identifica a mais-valia justamente aí, quando eu exploro a mão de obra a um ponto ótimo, para além desse ponto ótimo, eu continuo explorando e essa sobra já não é remunerada mais a quem entrega a mão de obra, mas ela volta para dentro da composição do lucro do capitalista. Então, não é somente o lucro, a mais-valia não é somente o lucro. A mais-valia é um lucro além, né? É uma adição na taxa de lucro por conta da exploração da mão de obra. Então, olha só, a gente está falando só de mais-valia, é só um conceito dele, tem vários outros conceitos, mas eu creio que se a gente entender esse conceito central de Karl Marx, a gente entende muitas outras coisas que vêm a partir dele. Tá? Então, se concorda, se discorda do marxismo, ou do comunismo, ou do socialismo, é muito importante o que ele está fazendo. A contribuição que ele deixa para a teoria econômica inclusive, é uma das frases que ele traz no seu escrito, né, que o capitalismo nasce com o seu germe de destruição. Né? Para ele, isso é um grande problema. Para ele, isso é um grande problema que pode trazer fim à nossa ordem social. E vai precisar ser reorganizada, e essa reorganização, em tese, deveria vir com mais equilíbrio entre as partes. Por isso, a luta da classe social a luta de classes para se aproximar uma classe a outra, né? Proletariado dos capitalistas, né? Operário com a burguesia. Então, pensando no formato pretensamente aceitável e ajustável, positivo, né, a gente deveria equilibrar essa regra. Mas Schumpeter, mais à frente, quem for falar, eu não sei, Schumpeter mais à frente vai dizer, olha, essa é a dinâmica do capitalismo, e isso é o que faz o capitalismo alcançar o desenvolvimento social. Né? Justamente essa possibilidade do capitalismo de se destruir e se expandir novamente. Se destruir e se expandir novamente. Ele chama de ciclos de crescimento e desenvolvimento econômico. Né? Mais à frente a gente puxa essa ideia. Ou seja, Karl Marx estava olhando para esse fenômeno achando que era o fim do capitalismo. Né? Vem outras pessoas depois dele, concordam com ele, corroboram bastante com ele, batem bastante sobre a ideologia de luta de classes, né, que não era o foco principal dele, mas ele foi apropriado para criar esse movimento do marxismo na sequência. Mas também tem pessoas que olham para ele e falam assim, isso é verdade, isso acontece, o capitalismo realmente ele nasce com seu germe de destruição, isso não seria uma crise performática, mas a partir daí ele pode se reerguer e construir uma nova cadeia de relações, e essa nova cadeia vai colocar a gente numa posição mais vantajosa do que a outra. Só um momentinho. Então, é essa condição que ele manifesta e fala, olha, a mais-valia vai sempre concentrar a renda numa parte. Desculpa. Então, essa condição que é revelada, que é percebida por Marx, que depois vai dar um gancho compreensivo para a teoria, para o suprassumo da teoria de Schumpeter, tá? Que é justamente esse conceito de que ele se destrói e depois se reconstrói.
Então, como eu disse, a mais-valia é o conceito central. Tá? Tem muito mais coisa para a gente discutir, mas eu quero ouvir outros colegas aí também. O Lucas já se colocou à disposição, quero saber quem mais escreveu sobre algum autor. Professor, só contribuindo na questão do Marx, que Certo. eu pesquisei, o senhor está me escutando bem? Estou te ouvindo bem. Tá. Aí eu coloquei, né, a questão que eu peguei central foi de um artigo de um jornalista, né, Max Seit, da BBC News, de 2017, que ele coloca o passado, presente e futuro. Partindo dessa ideia, desse pressuposto, né, que eu venho conhecendo Marx, né, vem sendo falado, tanto na matéria de história, geografia, entre outras, desde o ensino médio. Então eu coloquei as revoluções sociais, né, que foram usadas como política, como o senhor falou, e também as revoluções que realmente contribuíram para um melhor desenvolvimento do trabalhador, né, do proletariado em questão. Então, coloquei lá a Grande Depressão de 1929 e mais recente a queda dos bancos de 2008, né, questão dos empréstimos, como uma fraqueza do capitalismo, né, mas eu também critico o comunismo por essa questão política que o senhor já colocou aqui, que vão usando essa ideia para usar as grandes massas como para atacar outros países e atacar outras nações, né, de forma a libertar, por exemplo, outras pessoas daquela corrente. Então, eu chego na conclusão, né, lá do senhor sobre a mais-valia, né, que hoje em dia, né, também no artigo cita lá, né, que os grandes executivos chegam a ganhar a 110 vezes ou mais o lucro total da empresa, considerando mais de 50% dos lucros de uma empresa. E o trabalhador ganha apenas um salário mínimo. Então, aqui também eu coloco um dado também da ONU, né, sobre que 1% mais rico concentra mais dinheiro que o resto dos 6,8 bilhões de pessoas do mundo. E, por fim, eu finalizo, né, a minha ideia sobre ele, né, colocando que tanto o comunismo, as ideais do Marx não tem falhas por questões políticas, como o senhor já falou, que é usado por essas questões, e o capitalismo também, que ele é um mercado que é muito desigual, né, como o senhor colocou, as desigualdades e a autorregulação. E eu, por fim, eu finalizo essa ideia do Karl Marx colocando a questão que teve lá do Reddit, lá do mercado financeiro de Nova York, né, que as pessoas, enquanto os grandes empresários apostavam na falência das empresas, as pessoas individualmente do Reddit, da rede social Reddit, apostaram no ganho daquela empresa, colocando dinheiro nela e comprando as coisas dela, as ações dela. E as ações dos grandes empreiteiros foram caindo e eles foram perdendo, né, por conta disso. Aí eu coloco isso como uma possível revolução também da questão do capitalismo, né, sobre o atual mercado, né, que tudo é investido na bolsa de valores, tudo vai para a bolsa de valores, e a gente já viu o que aconteceu em 1929, quando quebrou, né, a bolsa, por assim dizer, né. Claro que hoje existe vários mecanismos de segurança, mas mesmo assim a pandemia mostrou que esses mecanismos de segurança são ativados várias vezes durante um estado de crise global, né. Beleza, Alisson, isso aí. Agora, lembrando que esse gatilho, ele começa a ser acionado com uma justificativa experimental, né? Essa justificativa experimental, ela não é teórica até então, né? Você tem a crise de 29 de superprodução, uma inversão ali da lógica, apesar de, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, é inevitável, né? Se começou a puxar esse novelho, mas logo na frente a gente vai falar sobre Keynes, né? Então, quando Keynes começa a sugerir outras coisas, a sugestão dele não é essencialmente salvar os trabalhadores, né? O que ele vem não é para melhores condições de trabalho, né? Não, ele vem querer, ele tem um outro foco, é a renda desses trabalhadores, né? A gente viu agora John Biden assumindo lá nos Estados Unidos, uma das primeiras os decretos que ele assina lá, uma ordem governamental, que ele assina é justamente no sentido de aumentar o gasto público com transferência de renda. Ele vai dar mais dinheiro de auxílio emergencial, e é muito mais dinheiro, não é pouco mais dinheiro, ferindo os cofres públicos, porque ele identifica que aí está a saída para o próprio capitalismo. O poder de consumo aumentado na mão das pessoas sem renda, e não das pessoas com renda. Aí você começa a pensar, né? Bom, esse é um sistema justo, é injusto? Pessoal, ele é um sistema econômico. Lembra que eu falei para vocês? O materialismo histórico, normalmente, ele não usa uma régua moral, um bastião moral,
para dizer se está certo, se está errado, né? Se é justo, se é injusto. É lógico que quando a gente fala em desenvolvimento, a gente imagina desenvolvimento com justiça social, né? Mas o próprio conceito de justiça, ele é muito etéreo, né? Dependendo para onde você está olhando, pode estar enxergando justiça ou injustiça, dependendo do lugar que você olha, inclusive. Você pode olhar para o mesmo lugar de lugares diferentes e enxergar coisas diferentes, questão de perspectiva. Então, usando uma justiça absoluta, eu convido a vocês para treinar essa percepção de se afastar dessa justiça absoluta, né? Então, principalmente quando a gente fala de economia, de regra, por exemplo, Tomás Malthus, eu falei no vídeo anterior lá, que eu vou colocar para vocês, vocês vão ter acesso daqui a pouco. Tomás Malthus sugere o Thanos, né? A gente estalar os dedos para acabar com a metade da população mundial, porque ele está identificando que, com o passar do tempo, já não vai ter comida suficiente para todo mundo, né? Ele diz que a comida cresce em PA, numa progressão aritmética, com crescimento angular linear, enquanto que a população cresce numa PG, numa progressão geométrica, né, já com assíntota. Então, é diferente o que ele sugere, né? Ele fala que pode estalar os dedos, então, ele diz, vai chegar a hora que a gente vai precisar podar, limitar o nosso crescimento populacional. Legal, ele fala isso há 2 séculos atrás, praticamente. E aí, vinha a China na década de 70, agora em 1970, do século passado, e começa uma política de filho único, um controle de natalidade para não explodir a população, porque eles não têm capacidade, condições de manter e de alimentar tantas pessoas, tantos indivíduos. Já era a maior população, né? Já era a maior população do mundo, e aí eles começam a fazer esse controle e aí criam um fenômeno que ninguém imaginava que seria possível, né? 2 gerações aí, sem irmão, sem tio, primo, cunhado, né? Então, você vai reconfigurando a sociedade, mas só é possível fazer isso na China porque eles têm uma regra própria de produção, que é o socialismo. Na verdade, é o Partido Comunista Chinês que quem governa aquele território, né? Então, o Partido Comunista Chinês governa aquele território com a regra de centralização das tomadas de decisões. Lembra que eu falei para vocês sobre a economia, oiko e nomos, regra da casa, ou casa da mãe Joana, para a gente não esquecer? Então, na regra da casa, a regra daquele país é produzir uma medida central de tomada de decisões. Normalmente, o socialismo consegue fazer isso. Impossível imaginar que a gente conseguiria, por exemplo, entrar na esfera do planejamento familiar aqui no Brasil, né? Quer dizer que é melhor ou pior? Não, quer dizer que é diferente, tá? Mais uma vez, afasta essa régua moral para a gente fazer um juízo se é certo ou errado, porque a gente olha para a nossa grama e olha para a grama do vizinho, ela é sempre mais verdinha, né? Assim como o nosso vizinho olha para nós e acha alguma coisa muito melhor da nossa, né? Porque você acha... Eu conversei com vários chineses, pessoal, lá no Rio de Janeiro, o tempo que eu morei lá, né? Tem uma colônia chinesa muito grande. E todos eles falavam, não, sair de lá porque lá a gente não tem liberdade, aqui a gente tem liberdade. Aí eu disse, mas aqui é muito mais arriscado que lá. Não, lá é arriscado também. Então, assim, muito interessante você ver a posição das pessoas que saem de lá em busca de uma coisa que eles não têm. Assim como a gente sai do Brasil em busca de coisas que a gente não tem aqui, a gente vai buscar em outros lugares. Então, essa regra de produção, ela é muito massiva para organizar a sociedade, não é? Como que aquela sociedade se ajusta a partir da concepção produtiva? Às vezes a gente nem sabe que a gente está se organizando para a concepção produtiva, mas todas as nossas relações estão imbricadas dessa relação, estão imbricadas da relação de consumo, da relação de produção. Quando eu falo relação de produção, não imagine somente empresas, tá? Lembre lá do nosso conceito da economia que a gente trouxe para vocês. Né? A economia ela não trata de dinheiro, a economia não trata somente de produção, a economia trata de administrar recursos escassos diante de necessidades ilimitadas. Quais as escolhas que a gente vai fazer a partir daí? Cuba, China, Coreia do Norte, são países que fizeram uma opção, né? E a antiga União Soviética, né? Dominou muito território ali perto da Rússia, ao redor da Rússia, fizeram a opção de centralizar suas tomadas de decisões. Quando centralizam a tomada de decisão, é porque eles vão falar agora para os seus nacionais, olha, nacionais, eu vou tomar conta de vocês. Não se preocupe, que o mínimo vocês terão. E eu vou satisfazer isso. Exemplos assim a gente vê em Cuba, por exemplo, com os indivíduos e as famílias que só podem acessar tantos pães por dia, por exemplo. Não tem a liberdade de chegar na padaria e falar assim, me dá 10 pães aí, deixa estragar 2 que eu vou jogar. Não, é calculada a ração individual em Cuba, por exemplo. Né? Então a pessoa recebe um ticket do governo para pegar o seu pão na padaria.
né? O pão é confeccionado e produzido pelas trocas de insumos que o próprio Estado fornece, né? Então, não circula uma economia como está acostumada a circular, ver circular, né? Onde a gente vê a pessoa que não roda nesse circuito da economia no capitalismo, ela fica à margem, né? Por isso que a gente chama de marginal. Para a gente, marginal é bandido, né? Esse que fica à margem, o marginal, ele não está compondo o nosso ciclo econômico. Então, ele não tem capacidade de autonomia, por exemplo, de fazer a sua subsistência. Ele vai precisar de apoio de outros. Nos Estados Unidos, esse apoio de outros ele é institucionalizado pelo terceiro setor. Quem é o terceiro setor? É a sociedade civil organizada, né? A sociedade civil organizada presta serviço e organiza através das igrejas, através dos clubes. E, por exemplo, as igrejas lá são meio recorrentes para fazer abrigo, por exemplo, para o pessoal que é homeless, pessoal em situação de rua lá, né? Sem teto. Então, eles têm os dormitórios, eles têm os refeitórios, e quem entrega isso não é o Estado. Na nossa cabeça não tem outra, né? Aqui no Brasil é o Estado que entrega isso. Aqui no Brasil é o Estado que tem que ter um albergue público, aqui no Brasil é o Estado que tem que ter um restaurante público, aqui se tem gente na rua porque é incompetência do Estado, porque a gente entregou isso para o Estado aqui no Brasil. Então são formatos diferentes de gerir a coisa pública, né? De gerir os interesses sociais. Então, Weber, quando olha para a mais-valia, identifica que há a dominância de uma classe sobre a outra classe, ele identifica que isso aí é um problema para o capitalismo. Ele fala que isso é um problema bonito, feio, social, que precisa ser reparado, essencialmente. Fala, quer ajustar isso daí? A classe do proletariado vai precisar elevar seu grau de participação para poder compor e fazer uma barganha de igual para igual com o capitalista. Vai acontecer isso? Muito dificilmente, né? A gente já vê a justiça restaurativa, a justiça do trabalho no Brasil sendo restaurativa, quando ela faz esse exercício aqui, né, traz o proletário para cima, o capitalista consegue ir um pouquinho mais para cima ainda, junto com a justiça. Então tem esse gap aqui quase intransponível, quase inatingível pelo trabalhador, pelo operário. Mas eu convido vocês mais uma vez para não fazer esse juízo. Eu concordo, eu discordo, eu falo. Individualmente a gente pode fazer isso, é muito salutar que a gente se posicione. Mas com base teórica, academicamente, cientificamente, eu prefiro que a gente olhe para a teoria. Então vamos olhar para a teoria e ver o que essa teoria nos ensina. Tá, beleza? O Alisson falou muito bem, trouxe colaborações interessantes para a gente perceber que esse gatilho que manifesta que o capitalismo vai quebrar, que a gente vai precisar de algum suporte. Né? E não digo um suporte para sustentar o capitalismo, eu digo algum suporte para que esse sistema é composto por agentes econômicos. Agentes econômicos são famílias também, são pessoas que estão ali dentro. Né? Lembra que a gente fez lá o sistema econômico? Esse sistema econômico tem agente econômico tem, a gente falou, empresas, famílias, governo e resto do mundo, né? Então a gente falou nesses 4 agentes. Desses 4 agentes, um deles é pessoa física, são pessoas mesmo, né, de carne e osso. Se a gente deixar tudo isso ruir na torcida de que tudo vai mal, tudo isso vai ruir, tudo isso vai mal, né? Então, tem alguns mecanismos, isso eu trago na minha tese de doutorado, né, que fazem com que esse gatilho pela concorrência, pela busca da inovação dos serviços, faz com que outras pessoas entrem num processo econômico que estariam alijados, que estariam de longe, que estariam de fora, né? E eu trago alguns exemplos, inclusive lá eu conto alguns deles, né? Mas eu quero regionalizar os exemplos. O chopp da vovó, por exemplo, a gourmetização, né? Qualquer serviço gourmetizado custa mais caro, ele mexe na concorrência, no mercado, e ele inaugura uma nova relação. E essa nova relação, que é inaugurada a partir do empreendedorismo, pode criar, sim, um novo nicho. E esse novo nicho representar a nascente de um novo ciclo econômico. Então, fintechs, por exemplo, é o que vai rolar com as fintechs. As fintechs vão engolir, ou então os bancos tradicionais vão precisar se adequar e imitar as fintechs. É o que está rolando agora, o que está acontecendo. Né? Então, tem Netflix, que engoliu, por exemplo, a tecnologia de VHS, então de DVD e Blu-ray. Né? A gente não fala mais, eu vou alugar um DVD, porque você tem um catálogo ali na sua frente, ou no Prime Video, ou então na Netflix, ou então Disney Plus. Diga. É porque, assim, a minha concepção, né, é de que, com relação ao que o senhor estava falando agora, o mercado, ele regula o próprio mercado, entende? Ou seja, sempre estão surgindo novas tecnologias, inovações,
Então, Inclusive, Lucas, esse é o postulado do Adam Smith no clássico, pensamento clássico econômico, sim, né? O liberalismo de que a própria economia se regula. Só que aí o Alisson lembrou a gente aqui de que nem sempre ele dá conta disso. Se fosse assim, não teríamos crise. Crise de confiança, crise de quebra da Bolsa, né? E a gente quebrou a Bolsa aí de Nova York algumas vezes, não foi somente em 29. A gente teve uma quebra da Bolsa em 2008, que foi no mercado imobiliário. Negócio gigantesco, foi o maior auxílio, né, que o governo norte-americano entrou com o Federal Reserve, né, com a reserva financeira do Banco Central deles, para salvar aquele sistema econômico, senão ele ia ruir e ia acabar com muita gente. Né, e acabou com muita gente, só que ele vem em resgate. Então, se a economia se autorregulasse de maneira satisfatória, não precisaria de ajuste, precisaria de apoio, não precisaria de Estado. E a gente vê que os Estados têm operado de cada vez mais forte para sustentar as economias. A gente lembra que a gente está construindo tudo isso. Isso está acontecendo ainda. E não vencemos essa etapa. Né? Nós não vencemos essencialmente a etapa da mais-valia e da exploração do homem pelo homem. Né? A gente ainda está vivendo essa etapa. Né? A gente não está vivendo a etapa do fim do capitalismo, mas também a gente já está vivendo uma etapa de socorro do capitalismo pelo Estado. E isso ainda é capitalismo, essa que é a questão. Diga lá, Lucas. É muito interessante a gente olhar essa questão, né, do preço sendo justo, mas a gente tem que ver aquela questão da oferta e da demanda, né? Eu coleciono, eu coleciono moedas, né? Eu me considero um numismata, entre aspas, né? E em certos momentos do ano, algumas moedas, né, depende da raridade dela, do ano, elas aumentam significativamente o preço, né? Então, o que eu vejo é que algumas vezes, né, os compradores, eles compram a um preço muito maior do que deveriam, porque quem regula não são eles. Mas aí a gente entra também num quesito de separação de necessidades, né, Lucas? Eu passei um pouco mais rápido por isso no início, mas dá para a gente resgatar isso bem aqui quando está falando sobre essa questão da percepção do valor e não do custo, né? Quando a gente fala custo, a gente tenta associar os meios necessários para a produção daquele item, né? Então, o trabalho desprendido sobre a transformação daquele item, isso é o custo. Mas o valor, ele pode ser inestimável. A gente fala de consumo suntuoso. Eu cheguei a falar com vocês rapidamente sobre isso. Então, por um exemplo, eu vou casar, vou pedir a minha namorada em noivado, né? Vou pedir ela em casamento, vou colocar um anel de noivado no dedo dela. Né? Tem uma cultura norte-americana que, isso passa para a gente através dos filmes, das séries, né? O camarada, quando vai pedir em casamento, tem que dar um grande presente, porque ele quer marcar aquela data, né? Então ele coloca ali um brilhante, né? Com um diamante em cima do anel. Aquele diamante, o valor que o camarada pagou pelo diamante não representa o custo de obtenção daquele diamante. Ele representa o status que aquele diamante carrega consigo, seja pela raridade, indisponibilidade ou dificuldade de lapidação. Né? Então, ele carrega consigo um signo e não um valor, e não um custo, melhor dizendo, não um valor monetário, não materialismo em si. Ele carrega consigo uma representação. É a mesma coisa que estão nos itens raros. Quanto mais rara é uma moeda, mais cara ela fica. Quando você olha para aquela moeda, caraca, essa moeda aqui naquela época com certeza valia pouquíssimo, né? O poder de compra dela era super reduzido e o material que confeccionou ela é latão, não sei o quê. Mas quando você traz isso para hoje, não existe mais. Isso caiu em desuso, o governo sequestrou, pegou, queimou, sei lá, e agora tem pouquíssimos itens desses espalhados pela rua, e o camarada que vai tomar uma dessas precisa pagar muito. Então ele não está pagando pelo custo, ele está pagando pelo valor, e esse valor, se for associado a um consumo suntuoso, luxuoso, que não tem a ver com necessidade, mas com vontade e desejo, olha só, vontade e desejo não, são diferentes de necessidade. Né? Eu necessito comer uma barra de chocolate, né? Da Garoto, que não é item, que não é um remédio. Eu preciso comer. Não, você não precisa, você quer. Você deseja, mas você precisa. Você precisa beber água. Você precisa comer o mínimo de proteína e você não fica gordinho que nem eu. Você come muita proteína, muito chocolate, vai passar do ponto, você não está precisando, você está desejando. Então, você pode consumir item de desejo? Pode. É um crime, é um pecado. Isso aí é você que vai responder com a sua moralidade. Né? Agora, esse item especificamente, ele não
custou o que ele está valendo. Né? Ele custou bem menos, então tem um gap aí, tem um ganho super incrustado, tem um ganho super adicionado, né? Tem uma mais-valia gigantesca aí pela percepção desse valor. Então, quanto maior o valor percebido, né, mais chance tem de conseguir fazer aquela venda. Isso é o mercado. Então, a procura e demanda, ela não se justifica somente pela necessidade. Né? A vontade também ela pode destoar. Cara, tem um livro excepcional. Quem gosta de debater isso, eu oriento que procure esse texto, ou então me peça que eu tenha esse texto em PDF, tá? Que é uma teoria da justiça de John Rawls. Esse livro ele fala especificamente sobre por que, por exemplo, um atleta de alto rendimento ganha muito mais do que um trabalhador convencional. Né? Está falando só em peças, né? Só em consumo suntuoso, luxo, né? Mas por que a gente trata uma pessoa que tem uma habilidade talvez melhor que a dos outros de uma maneira luxuosa também? Porque ele tem que ganhar tanto mais do que ganha um trabalhador convencional. Né? Então, é uma pergunta que ele se faz lá nesse livro, uma das etapas do livro. Então, é bem legal como ele recria uma sociedade do nada e vai transformando a nossa percepção sobre justiça. Então, essa justiça construída que ele traz nesse livro, e é um livro muito grande, traz uma série de lições para desmistificar essa nossa percepção de que a coisa certa tem que ser feita, ou sempre vai ser feita, ou um dia vai ser feita. Né? As coisas vão ser feitas. Né? Se elas são perfeitas, se elas são bonitas, se elas são feias, a gente precisa ajustá-las, né, aos nossos interesses. Parece muito maquiavélico, muito seco, né, muito estratégico, muito objetivista, mas de fato como que a gente vai operar nesse cenário para alcançar uma determinada finalidade. Que se a nossa finalidade for, como Aristóteles, né, a vida boa, né, eu não estou falando da vida boa do Zé Miguel, né, estou falando da vida boa do Aristóteles. Né, se a vida boa, se for a tal vida plena, né, perseguida pelos indivíduos, quando que a gente consegue melhorar nossas escolhas para alcançar aquele ponto? Cara, esse debate eu gosto muito, se der liga aqui, a gente vai virar a noite conversando sobre isso. Mas eu quero ouvir mais pessoas, eu ouvi o Alisson, eu ouvi o Lucas. Tem mais alguém para falar conosco? Sobre um outro autor, pode até pegar o gancho com o Marx também, que eu sei que é o tema mais palpitante desses todos que a gente trouxe, né? Pessoal, não posso me prolongar. Eu abri o prazo para postagem ativa e a segunda postagem, que é uma resposta. Quem não fez a postagem de resposta precisa fazer, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim. Beleza, bem aqui, ó, ponto 1, participação. O que é isso? É a galera que fala na aula, é a galera que vem para a aula, tá? Eu não estou computando frequência, mas eu consigo lembrar do nome de todo mundo que sempre vem à aula, que sempre pergunta, que sempre manifesta, tá? Essa galera aí está no topo, está ganhando 2 pontinhos. F1 é o fórum, participação ativa no fórum, vale 4 pontos. A resposta no fórum também vale 4 pontos. Ou seja, para você tirar 10 pontos, lá vai precisar fazer participação ativa, que é o período todo. A pessoa, poxa, eu não tive um problema de doença, infelizmente, você vai perder alguma pontuação aqui nessa etapa. Vai fazer o fórum 1, o fórum 2, mas não vai tirar 10, mas vai tirar uma boa nota. Porque a maior carga, o maior peso está aí. Tá? Mas, professor, eu fui ativo, estou vindo, eu falo com o senhor, chama a turma. Legal, você está garantindo seus 2 pontos aí. Se fizer as 2 postagens, vai ficar com 10 no semestre. Tá bom? Mas precisa fazer as 2 postagens, olha. Que se não fizer uma, olha como vai ficar feio lá. 6 pontos. Né? Então, façam as 2 postagens. Já não tem mais tempo de aproveitar a participação, né? Então, quem participou, participou. E eu alertei lá no início da disciplina que o nosso modelo, o modelo avaliativo, ele era uma composição continuada, ele não era uma prova, nem um trabalho. Eu não concordo muito com isso, que às vezes o aluno não vê nenhuma vez, aí faz um bom trabalho, tira 10, e poxa, o aluno que veio sempre, deu um deslize ou outro, ele deu mole, aí vai ficar com 9, 8, né? Acho justo aquele camarada que sempre vem, sempre está participando, ter condições de tirar 10. Não quer dizer que ele vem e vai tirar 10. Então, a gente ainda vai ter mais uma aula, né? Antes da segunda-feira é nosso último encontro. Então, a gente ainda vai ter mais uma aula. Vou chamar vocês aqui para a gente continuar esse debate. Eu acho ele muito legal. Para a gente falar de outros autores. Só ficamos em Marx e eu dei uma bitoquinha ali no Adam Smith, que foi antes dele, e depois no Schumpeter e Keynes, que também vieram depois de Karl Marx.
mas eu quero aprofundar um pouquinho melhor, né, o Keynes com vocês e mostrar para vocês que Schumpeter pega essa tratativa do Karl Marx e dá uma roupagem interessante e fala assim, olha, tá, o capitalismo é isso aí mesmo. Né? O capitalismo é isso aí, ele vai ser feito assim, você quer fazer parte desse capitalismo, você vai ter que entrar nessa roda de alguma forma, né? Ou você fica fora dela. Né? Ficar fora dela não é de todo desprezível, tá? Muita gente faz voto de pobreza, muita gente vive como ermitão, né? Vai morar no interior, vai morar no mato, viver da caça. É a grande solução? Não estou dizendo que é a grande solução. Né? Esse sistema ele produz sim exclusão, e a gente basta andar. Cara, eu fui em São Paulo com a minha esposa e, sabe, eu chorei vendo ela chorar, que eu já tinha de São Paulo, mas eu já tinha percebido aquilo, mas aquilo não tinha me afetado tanto quanto afetou ela. Quando eu vi que afetou ela e não tinha afetado a mim, cara, aquilo também foi terrível para mim. Né? Como a gente normaliza, né, a exclusão, como a gente normaliza a objetificação, né, a reificação desse processo de animalização do indivíduo. Né? O ser humano reduzido a uma subcidadania, a uma subsistência em uma subcidadania. Então, ele produz sim exclusão, e como que a gente vai entender esse processo e usar esse processo para alcançar uma finalidade? Isso é política e não é mais ciência. Tá? Então, eu peço que a gente fique na ciência, a gente discute ideias na ciência, manifesta nossos interesses políticos sem problema algum, a universidade é um espaço para isso, inclusive, tá? Mas a gente não pode confundir as coisas. Não pode olhar para Marx e dizer que ele era marxista, e pegar Marx e colocar ele no pedestal e dizer que a salvação do mundo agora é Marx. Né? Não, ele teve uma grande contribuição e a partir dele surgiu uma grande escola que criou um grande movimento. Esse movimento hoje entra em várias esferas de tomada de decisões e nossas decisões são mediadas, são administradas, inclusive, com esses critérios. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui? Deixa eu parar a gravação. Alguma dúvida? Professor? Diga, Alessandra. Ainda está disponível o fórum, porque não aparece para mim. Eu abri o fórum mais cedo, hoje. Quando eu comecei a aula, eu abri de novo, tá? Se você tiver alguma dificuldade em participar, pode participar lá no blog. Os meninos postaram lá no blog também, tá? Não, professor, mas eu fiz a postagem e fiz o comentário. Tá. Como finalizou no dia 25, né? 25 ou 29. Eu postei nos últimos minutos, né? Mas pode melhorar, né? Sim. Então dá uma olhada lá, Alessandra. Se você não conseguir, me avisa, porque é um jeito também de eu correr lá para tentar mexer de novo, tá? Tá. Mas eu já abri novamente, já editei lá e deixei aberto até o dia 12, sexta-feira, tá? Então, os coleguinhas que não participaram, não fizeram nada até agora, tem toda a chance de aproveitar a disciplina, só precisa participar do fórum, tá bom? Você avisa eles também? Por favor, avisa a galerinha. Beleza, Vinícius? Vinícius ficou só na mutuca, só escutando hoje, não falou nada. Oi, professor, eu tô com dificuldade aqui na minha internet. Cara, eu também... Até queria fazer uma contribuiçãozinha aí, justamente sobre o Schumpeter, mas segura, a internet, cara, não ajudou. Segura que na próxima aula tem. Aí você faz a sua contribuição. Vou precisar dela. Pode deixar com o pai. Falou, mano. Então tá, pessoal. Qualquer dúvida, manda pro Vinícius. Qualquer dúvida, fala com o Vinícius ou manda no meu e-mail que a gente vai tentar dirimir aí com vocês até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau. Tchau.